Olá, estudante! Aqui é o professor Alcides e hoje vamos resolver um exercício sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, lendo aqui o exercício. O isoctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados, então vou destacar essa parte aqui, ó, hidrocarbonetos ramificados, são os mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que moléculas de cadeia linear, uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, causando até perda de potência. É dado aqui o exemplo da estrutura orgânica e pede para você achar a alternativa que corresponde à nomenclatura desse composto orgânico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com um composto orgânico é tentar identificar onde que está a cadeia principal. Mas o que é a cadeia principal? A cadeia principal corresponde à maior quantidade possível de carbonos unidos entre si, de maneira que ele tenha uma maior sequência, ou seja, o maior número de carbonos, e também que, caso ele possua ramificações, essas ramificações tenham os menores números possíveis identificados nessa cadeia. Vamos fazer um exemplo por partes aqui. Se eu tiver uma certa sequência de carbonos, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 e 5. Então aqui eu posso identificar uma sequência de carbonos que vai ser a minha cadeia principal. Como eu posso ter uma outra com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Essa minha sequência vai ser a minha sequência da cadeia principal. Ela nem sempre pode estar em linha reta, aqui eu estou colocando a título de exemplo. Então, pode ocorrer na cadeia principal que ela tenha outros carbonos que estão localizados fora da cadeia, eles estão pendurados na cadeia. Então, esses carbonos que estão pendurados, eles são chamados ramificações ou também radicais orgânicos. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, um carbono pendurado aqui e outro carbono pendurado aqui. Vejam, esses dois carbonos aqui, eles estão fora da minha cadeia principal, porque a minha cadeia principal, eu fiz a sequência de carbonos, vou mudar a letra, a cor, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aqui são 5 carbonos na cadeia principal e eu tenho dois radicais aqui, ó, penduradinhos aqui no carbono 2, tem um radical orgânico pendurado e no carbono 4 também tem um radical orgânico pendurado. Se eu seguir para esse outro exemplo, digamos que eu tenho aqui um carboninho pendurado aqui, ó, eu posso identificar essa minha sequência também de maneira linear, que é a maior quantidade de carbonos. Se eu numerar, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, vai ser a minha cadeia principal, porque ela tem 4 carbonos. Se eu fizer essa numeração de outra maneira, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3, sobraria mais 2 carbonos ali. Então, poderia ter a possibilidade de aumentar a minha cadeia, né? Então, aqui são dois exemplos, ó, e aqui também é um radical. São dois exemplos de cadeias carbônicas que possuem os radicais, a sua ramificação, conforme ele fala aqui no exercício, né? Ele indica aqui que, ó, são hidrocarbonetos ramificados, que é no caso do isooctano. Vamos olhar aqui para a molécula do isooctano. Eu posso começar a numerar por este carbono, aqui pelo lado esquerdo, por exemplo, por esse carbono, pelo carbono aqui de cima. Se eu começar por esse aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Essa minha linha aqui, reta, vai ser a cadeia principal. Eu também poderia começar aqui por si, e teria o que sobrou fora aqui da cadeia principal, é considerado radical. Deixa eu já destacar aqui o que eu identifiquei como cadeia principal. Destacar aqui, só para destacar os carbonos, a gente já dá continuidade. Então, o que ficou fora aqui da cadeia principal é chamado de ramificação ou radical orgânico. Esse númerozinho 1 que eu coloquei aqui, eu poderia começar também aqui, ó, a cadeia aqui de cima, carbono 1, carbono 2, mas da mesma maneira eu teria, esse seria um radical e esse aqui também seria um radical. Eu faço a opção de deixar aqui de maneira linear a cadeia principal, que fica mais claro o exemplo. Vamos circular o que está fora aqui, ó, o que está fora da cadeia principal, esses três radicais orgânicos aqui, ó, que são o mesmo radical orgânico. Eles são
o mesmo, tá? Se eu for numerar ao contrário, vamos tentar uma outra possibilidade. Se eu numerar ela ao contrário, se esse aqui fosse o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Vamos deixar essas duas possibilidades e tentar dar um nome aqui para ver qual que a gente escolheria. Bom, se eu seguir a linha verde, ó, aqui no carbono 2, eu tenho um radical acima, um radical abaixo. No carbono 4, ó, neste carbono aqui, ó, e nesse carbono aqui, eu tenho radicais orgânicos. Os três são iguais, ó, CH3, CH3, CH3. Então eu venho aqui no cantinho, começo a colocar os números onde estão esses radicais orgânicos. No carbono 2, como eu tenho 2, né, eu vou repetir o 2 duas vezes, ó, 2,2. Que indica quando eu tenho passo do carbono 1 para o carbono 2, opa, tem um radical em cima e tem um radical embaixo. Por isso coloquei o número 2 duas vezes, coloco uma vírgula. O próximo aqui está no carbono 4, que é o CH3, eu vou colocar 4. Tá? Esse radical aqui, aliás os três, né, o nome dele é radical metil. Esse aqui também é radical metil, porque eles têm o mesmo tipo de formação aqui da estrutura. Eu tenho CH3, 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 são iguais. São três radicais metil. Como eu tenho 3, eu posso colocar um hífen aqui e vou colocar trimetil. Porque ele tem três radicais iguais. Se tivesse só um radical, ficaria só radical metil. Se tivesse dois radicais somente, ficaria dimetil, tetrametil e assim por diante. Então aqui já finalizei. Eu gosto de colocar mais um hífen, que fica mais claro, embora aqui no exercício está seguindo a nomenclatura atual, que dispensa esses hífens, mas vou colocar com os hífens inicialmente, para a gente poder enxergar cada parte da estrutura orgânica. Bom, e tem os 5 carbonos aqui. Como que eu vou dar o nome para esses 5 carbonos? Tem uma tabela que eu vou olhar mais à frente aqui, ó, que tem aqui, ó, indicando prefixo, que é uma parte inicial, a parte do nome intermediário e o sufixo, que é o finalzinho. Eu tenho que olhar nessa tabela aqui, ó, nesse exemplo que vai de 1 a 10, qual que é o nome correspondente a 5 carbonos que está lá na minha cadeia principal. 5 é pente. Vou marcar aqui, ó, pente. Mais a parte do meio aqui. Lá nos meus carbonos, eu só tenho ligação simples. Ó. E o que é uma ligação simples? Quando eu tenho assim, dois carbonos unidos numa sequência, quando eu vejo só um risquinho entre eles, isso aqui é chamado de ligação simples. Então, ele fica aqui com AN. Se eu tenho ligação dupla, ó, ligação dupla entre carbonos, é quando eu tenho um carbono. Essas regras aqui só vale de carbono com carbono. Então eu tenho dois carbonos unidos entre si e tem dois risquinhos. Esses dois risquinhos correspondem a aqui, ó, chamada ligação dupla. E se eu tiver dois carbonos unidos por três risquinhos, eu vou ter a chamada ligação tripla. Lá no exemplo que a gente viu, eu só tenho ligação simples, eu só vejo um risquinho entre os carbonos. Então, a parte intermediária vai ficar com a letrinha AN. AN. E aqui no sufixo, que é a parte final, a gente tem que analisar qual que é a função química correspondente ao composto orgânico. Como lá fala assim, ó, hidrocarboneto ramificado, ele já fala lá no enunciado que é um hidrocarboneto. Vamos lá voltar para ver? Só para olhar aqui, ó. Hidrocarbonetos ramificados, ele não fala que é um álcool, ele não fala que é um ácido carboxílico. Por isso que eu destaquei isso aqui, que é uma informação importante para resolver exercício. Então, observam que por ser hidrocarboneto, eu tenho na fórmula somente hidrogênio e carbono. São os dois compostos que estão predominando ali na minha estrutura orgânica. Então, a parte finalzinha do nome fica a letra O. Se eu juntar o nome aqui, vai dar pentano, que é o que eu vou colocar aqui nessa minha primeira parte em verde, pentano.
Pentano. Tá, vamos continuar a nossa análise aqui, ó. 2, 2, 4 vai indicar onde estão os radicais, a ramificação que está fora da cadeia principal, são chamados radicais orgânicos. Eu chamo de trimetil porque tem 3 radicais metil, também esse também é metil, os 3 são iguais. E pentano porque eu tenho 5 carbonos aqui na cadeia principal. Mas o que aconteceria se eu numerasse ao contrário, ó, seguindo essa numeração em vermelho? Então vamos tentar numerar ao contrário. Então vamos lá. Seguindo na linha vermelha, na numeração vermelha, no carbono 2, aqui eu teria um radical metil. Então eu coloco 2, vírgula, sigo aqui por 3, não tem nada, 4. Eu tenho 2 radicais pendurados aqui na cadeia principal no carbono 4. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui, eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou colocar 4,4 para indicar que nesse carbono que eu estou chamando 4, aqui em vermelho, eu tenho 2 radicais pendurados. E aqui no caso, os radicais são iguais, e tenho 3. A nomenclatura vai ser a mesma coisa, ó. Trimetil, porque eu tenho 3 radicais metil. E pentano, porque eu também tenho lá os 5 carbonos, isso não mudou. Tá? Para resolver esse impasse, para verificar se eu vou seguir a nomenclatura aqui em verde ou a nomenclatura aqui em vermelho, eu tenho que seguir mais uma regra da nomenclatura de compostos orgânicos. E ela diz o seguinte: quando eu tiver radicais envolvidos aqui, identifiquei estruturas ramificadas na minha cadeia principal, eu tenho que numerar a cadeia principal de maneira que esses radicais possuam os menores números possíveis aqui na somatória. Então, se eu somar aqui, ó, se eu somar 2 mais 2 dá 4 e 4 dá 8. Então, se eu somar esses números, aqui vai dar 8. Se eu fizer essa mesma lógica aqui, porque eu numerei em vermelho, ó, 2 e 4, 6, tá? E mais 4 eu tenho 10. Então, veja, se eu seguir a nomenclatura que eu numerei a cadeia principal de vermelho, que é aqui do lado direito, aqui para o lado esquerdo, os meus radicais identificados na cadeia principal vão ficar maiores. Então, 2, 2 e 4 é maior do que 2, 2, 4. Então, neste caso, eu vou seguir a numeração que está em verde, que foi a primeira cadeia principal que eu identifiquei. E vamos dar uma olhadinha aqui em que parte do exercício está. Vamos procurar 2, 2, 4 trimetil. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, trimetil pentano. Opa, achamos aqui. E assim chegamos ao fim do nosso exercício. Até uma próxima aula. Até mais!